Vamos para mais uma CBN Entrevista agora para falar sobre a tecnologia 5G, que é tão comentada, tão falada sobre essa tecnologia para chegar aos municípios brasileiros, para facilitar a comunicação, as telecomunicações. O ano de 2022, né, ele deverá ser marcado pela chegada dessa quinta geração de internet móvel do Brasil. E a tecnologia 5G, como é muito conhecida, já está disponível em algumas capitais do país, ou deve estar, né, disponível até julho. Ainda não está, né? A previsão é que até a metade deste ano, em algumas capitais, a tecnologia 5G já esteja disponível. E aí você pergunta o seguinte: bom, Joinville é a maior cidade do estado. Quando vai ter 5G? É uma pergunta que tem resposta? Quem sabe? A gente conversa agora com o Edgar Uzui, ele é diretor da Integra Relações Governamentais, e o Edgar vai bater um papo com a gente, vai trocar uma ideia, né, pra gente entender qual é o momento que o Brasil vive em relação à tecnologia 5G, e principalmente o que os municípios precisam fazer para receber essa nova tecnologia. Edgar, bom dia, bem-vindo à CBN Joinville, muito obrigado por estar com a gente neste início de semana. Bom dia, Marcos, bom dia a todos, é um prazer falar com vocês, os ouvintes do Notícia da Manhã no CBN Joinville. Muito obrigado, Edgar, mais uma vez. Queria que você explicasse, traduzisse um pouquinho para o ouvinte da CBN. Primeiro, qual é a realidade dessa tecnologia da 5G em todo o Brasil? Porque a gente viu aquele anúncio lá no ano passado pelo governo federal, com todo o otimismo, toda a expectativa, mas na prática, né? Quando que o Brasil terá de fato 5G funcionando, facilitando a comunicação, a telecomunicação no Brasil, hein? Então, 5G é realmente uma grande inovação de extrema importância para todos os setores, de todo mundo inclusive, né? Não só do Brasil. Mas a gente teve o leilão do 5G no ano passado, o poder público transferiu, autorizou as empresas privadas a gerenciarem e fazerem essa conexão 5G pelo Brasil afora, mas o que a gente precisa é que a infraestrutura é obrigação do privado, mas ela precisa de autorização do poder público. Então, como que a gente está hoje no Brasil? A gente está avançando na disponibilização da tecnologia 5G, porém, a gente não está cuidando com a necessidade das mudanças legislativas para autorizar a chegada do 5G nos municípios. E uma coisa depende da outra, né? Totalmente. Total, né? Para a gente trocar em miúdos, fazer um exemplo mais palpável, Marcos, é como se a gente tivesse a autorização do trem chegar, mas a gente não construiu um trilho, ou não autorizou a construção do trilho. Então, é importante essa visão dos municípios, porque depende exclusivamente deles, das câmaras de vereadores, das prefeituras, fazerem essas mudanças legislativas para criarem um ambiente de segurança jurídica para que as empresas privadas tragam a tecnologia até o cidadão na ponta. Eu lembro até que final do ano passado, até conversei com um vereador aqui em Joinville, o vereador Alisson Júlio, ele até me dizia: Marcos, vamos começar a discutir isso na Câmara, aliás, precisamos acelerar esse processo para que Joinville, por exemplo, seja uma das primeiras cidades de Santa Catarina a receber. Agora, veio o final do ano e o tema esfriou, parou, e isso não é um bom sinal, porque se nós temos a necessidade dessa discussão numa cidade como Joinville, que tem 600 mil habitantes, né, me parece que é muito mais fácil do que resolver ou discutir a situação em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo tem o que hoje? 16 milhões de habitantes, enfim. Como é que a gente, e aí emendando a pergunta, né, como é que a gente consegue acelerar isso na prática, hein, Edgar? O que a sociedade tem que fazer? O que o poder público precisa agir nesse momento, hein? Marcos, eu vejo duas questões aqui. O leilão foi feito no final do ano passado e os municípios começaram a se preparar, iniciativas legislativas, prefeitos mandando projetos nas câmaras, vereadores elaborando projetos de lei complementar. Só que a gente teve o recesso legislativo, né? Então no final do ano parou e agora, dia 2 de janeiro, é que reiniciaram as atividades. Então eu acho que também um tempero para essa desaceleração do debate tenha sido esse intervalo legislativo. A minha expectativa
é que retome-se agora e com mais velocidade para que possa crescer. Para responder a tua pergunta, o que a sociedade pode fazer, a sociedade precisa mostrar para o poder público a necessidade de que ele tem que se coçar, ele tem que correr atrás da máquina. Porque a gente tem uma dificuldade ou uma característica do nosso modelo, Marcos, é que o Estado só faz o que a lei permite e o cidadão só não faz o que a lei permite. Então, essa distância dessa dinâmica entre Estado e sociedade faz com que o Estado fique muitas vezes muito mais lento do que a sociedade. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação, essa velocidade aí é inimaginável. Então, a necessidade agora é que a sociedade se organize junto com o poder público para que a gente acelere essa preparação e o recebimento do 5G nos municípios, para que isso seja usufruído por todos. Porque a característica da tecnologia 5G, ela vai ser benéfica para o cidadão, para a indústria, para o comércio, para o governo, para a saúde, enfim, para todos. Vai ser algo que é revolucionário. Alguns especialistas chegam a dizer que o impacto da tecnologia 5G vai ser maior que o impacto da própria criação da internet. E a gente não consegue nem imaginar o que pode acontecer a partir do 5G. É algo muito importante para a gente prestar atenção, né, Marcos? Certamente. Fernando. Legal, Edgar. Bom dia para você. É um prazer, né, tê-lo conosco aqui na programação da CBN. Você comentou justamente a respeito dessa primeira etapa, né, do que um município deve ter para a chegada aí do 5G da forma correta. E também agora eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. É preciso mudar alguma legislação? E aí eu volto especificamente aqui para Joinville, no caso, que é a nossa casa, é a nossa seara. E se precisa, o que teria para mudar nessa legislação? Olha, em 2015, o governo federal criou a Lei Geral das Antenas, que já apresentava quais eram as mudanças necessárias. Existe aí um lapso de 7 anos, um pouco mais, de que os municípios já deveriam estar se organizando para isso. Em 2020, essa lei foi regulamentada e estipulou mais algumas coisas que deveriam ter sido feitas e não foram. Então, a importância é que a análise da adequação da legislação municipal, esse decreto federal e que essa lei federal tem que ser de ponto a ponto. Então, tem alguns municípios que, se já tem uma lei de antenas, ela tem que ser adequada à lei nacional. Se tem um código de posturas que especifica alguma situação que pode impedir a implantação da antena 5G, tem que alterar. Então, tem que ser feitas algumas avaliações pontuais, específicas. Cada município precisa fazer esse exercício, esse dever de casa e identificar. Porque o que mais impacta, por exemplo, Marcos, é que a antena da tecnologia 5G, ela não é como as antenas que a gente está acostumado a ver 3G, 4G de 20 metros de altura, que tem que ter uma base de concreto e tem que ter grade em volta. A antena 5G, ela é um pouco maior que uma folha de papel A4. Olha só, hein? Só que o alcance dela é muito menor que essas antenas gigantes, por conta do tipo de tecnologia. Então, o que acontece? A gente vai precisar ter muito mais antenas 5G, uma mais próxima da outra, para poder fazer essa conectividade de qualidade para todo mundo. E aí é que impacta principalmente o município. Vai ter que autorizar de colocar pequenas antenas em fachadas públicas, em ponto de ônibus, em poste, umas próprias outras antenas. Essa adequação que vai ser necessária para que a tecnologia alcance a cobertura que ela pode dar e essa revolução que ela vai criar na vida das pessoas. E aí, para essa atualização com antenas e tudo mais, quem é que vai pagar essa conta, hein? Da onde sai todo o dinheiro necessário para esse recurso, para a implementação dessa tecnologia? O leilão que foi feito no ano passado é exclusivamente para isso. Define-se se fatiou os espaços, né? Os níveis, os municípios, as regiões, se fatiou nas empresas que participaram do leilão. Elas são responsáveis por essa parte e elas aqui vão fazer essa infraestrutura. Mas a gente precisa do poder público autorizando e dando garantias legais para que elas possam utilizar e fazer essa rede acontecer.
9h45 da manhã, o bate-papo agora é sobre a questão da tecnologia 5G. A gente está conversando com o Edgar Uzui, diretor da Integra Relações Governamentais, para a gente entender, primeiro, essa necessidade, né, do poder público, da discussão no legislativo, a regularização, para que o Brasil, de fato, tenha a tecnologia 5G o mais rápido possível. Edgar, traduzindo bem, para o ouvinte CBN entender o seguinte, na prática, eu queria que você explicasse o que muda para o cidadão de uma forma em geral, né? Quem nos ouve agora, o cara que é empresário, o cara que é empreendedor, o cara que é pai de família, o cara que é professor, o cara que é empregado, o cara que é empregador, e pensa o seguinte, bom, 5G agora é uma realidade no Brasil. De que forma que isso pode impactar diretamente na minha vida? Qual é a resposta para essa pergunta, hein? Beleza, vamos lá, Marcos. A internet 5G tem 3 características específicas. A primeira delas, eles chamam de banda larga móvel avançada. O que é isso? É a velocidade que a gente tem na nossa telefonia acostumada, que a gente está acostumado hoje, vai ser até 100 vezes mais de download, de upload, de acesso, de contato. Então, os smartphones já são poderosos, ficarão extremamente mais poderosos. Então, o cidadão adapta essa força nova ao seu dia a dia. E aí vai impactar quem assiste aula, quem baixa arquivo, quem recebe pagamento, quem faz tudo pelo smartphone, vai ter até 100 vezes de velocidade. Essa é a primeira característica, banda larga, móvel avançada. A segunda característica, eles chamam de controle de missão crítica. Mas o que é isso? Isso é a garantia da estabilidade e da confiabilidade no sinal. E isso é muito importante para comércio, para indústria, para inovação de tecnologia, para construção de carros autônomos, para medicina, que você vai ter a certeza que não vai ter variação e a qualidade do teu sinal não pode cair. Então isso vai fazer com que dê segurança e novos negócios, grandes oportunidades vão surgir daí. Por fim, a internet traz o que eles chamam de internet das coisas massiva. Isso é uma coisa um pouquinho complicada de explicar, mas vou tentar trazer um exemplo bem prático para a vida das pessoas. O que é a internet das coisas? Hoje, o nosso telefone já tem internet, algumas geladeiras já têm internet, os ar-condicionados já têm internet, cafeteira já tem internet. O que vai acontecer com a qualidade 5G? Eu vou chegar em casa depois de um dia de trabalho, o Marcos trabalhou o dia inteiro e esteve com o smartphone e o relógio, o smartwatch dele, acompanhando ele o dia inteiro. Ele vai ver que caminhou pouco, tomou pouca água, teve batimento cardíaco mais alto, está cansado, teve dia estressante. Marcos vai chegar em casa, a internet do celular dele vai conversar com a internet da cafeteira, que já vai iniciar o preparo do café para ele, que já vai ligar o ar-condicionado na temperatura que ele quer, que vai ligar o canal da televisão do jeito que ele quer. Isso na vida do cidadão comum. A internet das coisas. As coisas vão se comunicar através da tecnologia 5G. Só que para isso tudo acontecer e isso tudo chegar nessa mudança que a gente está buscando na vida das pessoas, das empresas e do governo, a gente precisa de uma mobilização agora da sociedade e do poder público para a gente chegar até lá. Santa Catarina está à frente de alguns estados. A gente tem aqui, por exemplo, o movimento que a ACAT vem fazendo, a Associação Catarinense de Tecnologia, de estimular os prefeitos e os vereadores, eventos que estão acontecendo pelo estado, para que todo mundo se sensibilize e alcance essa qualidade de vida para o cidadão catarinense lá na ponta. 9h49 tem pergunta do ouvinte, né, para o nosso convidado, né, Fernando? Isso mesmo, Edgar. 2 perguntas aqui dos nossos ouvintes. Por exemplo, a Maria, do bairro Bemerwald, ela pergunta o seguinte: Edgar, como ter certeza de que a internet 5G vamos ter, no caso aqui, um sinal excelente, sendo que quando prometeram a 4G para nós e até hoje o sinal em alguns pontos é horrível? É a pergunta da nossa ouvinte. Maria, a tecnologia 5G ela foi construída para ter um sinal mais estável, como eu falei agora há pouco. E talvez não se tenha hoje, não é a qualidade do sinal 4G, e sim a qualidade da cobertura do sinal. Então, assim, 5G foi construído em ter mais qualidade, e se a gente conseguir fazer esse movimento, sociedade com poder público, garantindo que se tenha uma rede de pequenas antenas conectadas, uma próxima às outras, a gente vai sim poder ter certeza de ter essa qualidade e estabilidade no sinal.
Tem mais perguntas. Mais perguntas. O Lincoln, tá? O Lincoln do bairro Vila Nova, ele pergunta o seguinte: muito bom dia. E como fica a zona rural nas cidades, já que precisa de mais antenas? Oi, Lincoln, bom dia. Realmente esse é o principal desafio. Mas é importante descrever o seguinte: a não mudança da legislação ou a não implantação dessa rede mais miudinha, mais próxima de antenas, não vai inviabilizar o 5G, porque as antenas 5G serão colocadas também nas estruturas das antenas 3 e 4G, só que ela não vai conseguir garantir tanta velocidade e tanta qualidade, porque ela não vai estar tão próxima uma das outras. Então, essa é uma grande batalha do futuro, de que a gente consiga ter essas conexões também na área rural. Certo. A Débora pergunta o seguinte aqui, Edgar. Tirando a questão da valorização, é claro, e da agilidade da internet, como você bem mesmo colocou aí, vai ficar mais caro a conta para o consumidor? É a pergunta da Débora. Boa pergunta, Débora. Boa pergunta. A princípio, não há previsão, não há comentário sobre aumentar o preço para a ponta. Mas a gente sabe como funciona essa dinâmica. Se tiver um custo muito específico para as operadoras, se tiver um crescimento muito maior sem alguma política pública de subsídio, provável que isso pode ser encaminhado transferido para o consumidor final. Não é o que está sendo dito hoje. A gente realmente, como sociedade, tem que ficar de olho em cima disso para evitar, porque não vale a pena a gente pagar por uma tecnologia que a gente não pediu. Ok, pode melhorar as nossas vidas, mas a gente tem que ter o direito de entender se isso vai doer no nosso bolso ou não. Muito bem. O Tiago Martins escreve o seguinte na nossa live no facebook.com/CBN Joinville. Parabéns à CBN por levar o Edgar para falar sobre esse assunto tão importante para o desenvolvimento das cidades. Ele é um mestre quando o assunto é política. Deixar registrado aí a participação então do Tiago Martins, Edgar. Opa, obrigado, Tiago. Agradeço a deferência. Não sou mestre, sou apenas um estudioso e gosto muito de tentar ajudar em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Boa. Edgar Uzui, diretor da Integra Relações Governamentais. Edgar, nosso tempo já está terminando, daqui a pouco está chegando o repórter CBN. Muito obrigado pela aula que você deu para a gente aqui, para o ouvinte da CBN Joinville. Esse é um tema que a gente vai falar muito ao longo de 2022, no ano que vem também. Então já faço o convite público aqui para que você retorne em outras oportunidades para a gente esclarecer o ouvinte, né, sobre essa mudança tecnológica necessária, fundamental para a sociedade e também a discussão que precisa estar presente já no Poder Executivo, no Poder Legislativo, né, inclusive com a participação de toda a sociedade para a gente avançar, né? Toda a explicação que você deu aqui, fazendo um resumo, a gente precisa avançar para o Brasil ganhar, se fortalecer e ter mais tecnologia com qualidade para a nossa população. Muito obrigado, Edgar. Foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Marcos, Fernando e os ouvintes da CBN. Para mim foi um grande prazer, eu fico à disposição. Eu só queria fazer um último alerta bem rapidinho. Pois não, fica à vontade. É importante de que os legisladores, tanto os prefeitos quanto os vereadores, não fiquem inovando nessa legislação para não causar insegurança jurídica e não ficar mais difícil ainda essa conexão. Se um município inventa uma regra, o outro município a outra regra, o outro com outra regra, vai ficar difícil de fazer essa conexão. Então a sugestão existe um modelo no site da Agência Nacional de Telecomunicações e também existe um modelo, uma minuta de sugestão feita pelo deputado Jair Mioto na Assembleia Legislativa para balizar essas discussões e a gente não está com grandes inovações legislativas que acabem atrapalhando a ponta. Essa é a minha sugestão. Perfeito. Obrigado, Edgar. Boa semana para você e toda a sua equipe. Obrigado, abraço.